hoje conosco, mas para o lugar que mais se aproxima do centro do teu coração aqui na terra. E aí no mundo espiritual, nos leve para o centro da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, paz seja convosco. Amém. Nós vamos ler Gênesis capítulo 19. Vou ler o versículo 17. Vou pular lá para o versículo 26. Gênesis 19, 17 e depois 26. Gênesis 19, 17. Depois vamos pular para o versículo 26. 17 diz: E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não morras. Versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e foi convertida em uma estátua de sal. Podemos nos assentar? Glória seja dada ao Senhor. Nós vamos hoje mais uma vez dar continuidade à quebra de maldições. E nós vamos falar em uma maldição muito recorrente para o mundo atual. Quando Deus tira esse casal e a família deles, de Sodoma e Gomorra, das regiões dessas duas cidades, ele adverte claramente: não olhem para trás, não voltem o seu olhar enquanto você estiver correndo, não volte nem sequer por um segundo a olhar para trás. Então vocês prossigam, vocês continuem. Era uma advertência clara, era algo que Deus estava determinando para que eles pudessem, através de cumprir aquela orientação, estar vivos. Vocês já repararam que são as ordens de Deus mais simples? São as coisas mais simples que as pessoas tropeçam. Não olhe para trás. O que tem que fazer isso? Não olhe, não olhe. Não desvie o caminho nem para a direita nem para a esquerda. Não desanime, não desista. São as coisas mais simples que Deus ordenou na Bíblia que nós não conseguimos fazer. Se nós não conseguimos fazer as mais simples, quem dera as mais complicadas. Então a ordem era clara. Deus falou assim: olha, eu quero que vocês saiam e vistam um cirinho fino e sacrifiquem um bezerro, celebrem antes, passem o sangue nisso e corram em zigue-zague. Ele falou assim: não, vocês façam o que vocês quiserem, ande rápido, corram, mas só não vai para trás. E essa ordem, ela figura aquilo que a Bíblia está dizendo do Gênesis ao Apocalipse, quando ela aponta apenas para um tempo verbal que é o futuro. Gênesis e Apocalipse apontam para Gênesis, e o Antigo Testamento apontava para Cristo, e Cristo aponta para a sua vida, para a restauração da igreja. Toda a Bíblia fala de olhar para o futuro, para frente, numa única direção. Olhar para trás, quem corre olhando para trás corre o risco de sofrer um acidente, de cair num buraco, de bater em um poste, de ser atropelado por um carro. Porque esse momento de olhar para trás, ela me tira o foco central, a concentração, a direção daquilo que eu preciso estar olhando. Esses corredores de maratona, meio fundo, são provas longas, em provas de 10 mil, 5 mil, provas de uma maratona que é 35 quilômetros. A única coisa que eles têm que fazer, eles correm e eles são treinados para isso, é correr olhando para frente. Porque quando ele olha para frente, ele marca um alvo, ele marca um ponto. Ele está numa pista, aí ele olha um pouco à frente dele uma árvore, ele fala: eu vou chegar na árvore. Depois ele marca outro alvo: eu vou chegar na outra árvore, eu vou chegar naquele
naquela ponte, eu vou chegar naquela casa amarela. E assim, pouco a pouco, ele vai alcançando os 35 quilômetros que ele precisa correr. Ele não consegue ver 35 quilômetros, mas cada ponto que ele vê vai fazendo com que ele se aproxime daquela quilometragem que ele precisa. Quando eles correram daquela campina, olhar para frente faria com que eles determinassem o lugar onde chegariam, a distância correta e segura, para que eles não fossem atingidos pelas saraivas de fogo que cairiam lá. Quando fala em Sodoma e Gomorra, nós temos a figura de um mundo perdido, um mundo devasso que vai ser julgado por Deus. Quando fala de Ló e sua família correndo, é o livramento de correr em direção à salvação, livrando-se do juízo e da condenação desse mundo. Mas para não ser julgado com o mundo, não basta sair geograficamente dele, é preciso que o nosso coração também saia de lá. Olhar para trás não era simplesmente um ato de distrair-se momentaneamente, mas era algo muito mais profundo, era algo muito maior do que simplesmente ver o que estava acontecendo. Então, quando está falando de Sodoma e Gomorra, correr, não olhar para trás, Deus está claro. E Ele fala claramente aqui, dizendo: olha, não é para vocês sair do mundo, mas é para vocês tirar o mundo do coração. Há uma grande luta, uma grande luta. Não basta tirar o pobre da pobreza, tem que tirar a pobreza do coração do pobre. Nós conhecemos pessoas, e vocês também já ouviram notícias, que ganharam megas prêmios na loteria e que hoje estão pobres. Esses dias nós estávamos vendo uma reportagem de jogadores de futebol que ganharam muito dinheiro, mas que perderam tudo e dependeram da misericórdia de pessoas até para comer. Entre esses jogadores estavam hoje o comentarista Miller, defendeu até as cores da seleção brasileira, Macedo, e o mais comum dele, todo mundo conhece, foi renomeado mundialmente, chamado Garrincha. Garrincha perdeu tudo, porque todo o dinheiro que ele ganhou não foi o suficiente para mudar a mente dele, e ele acabou pobre, abandonado e com o fígado corroído pelo álcool, porque ele era alcoólatra, dominado pelo álcool. Não basta ficar rico, tem que mudar o coração de pobre, tem que tirar a pobreza do coração. Tem gente que ganha casas maravilhosas. Nós temos um amigo em comum que ele estava no mês que ele ia casar, e tinha um bingo na cidade de Jacareí beneficente para a Santa Casa, e o primeiro prêmio daquele bingo era uma casa imobiliária. E ele não tinha, coitado, trabalhador, mas não ia ter condições de arcar com o aluguel. E ele comprou na cartela e ele foi e ganhou aquela casa. Eles ganharam a casa, casaram, vieram a separar. Hoje eu não sei se ele mora na mesma casa ou não, mas chegou o momento que só a casa não foi suficiente, porque não houve no coração o senso de família, foi cada um para um lado. Nós conhecemos também pessoas que ganharam casas lindas, ou compraram casas lindas, mas que vieram da pobreza, igual casas populares. A prefeitura, o Estado, tira a pessoa da favela e coloca em uma casa de alvenaria. Não é uma mansão, mas diante do que morava já é mora num bairro pavimentado, tudo estruturado. Aí o que acontece? As pessoas destroem a casa que ganharam, porque não tiraram a favela do coração. O povo saiu do Egito, mas o Egito estava no coração do povo, então eles reclamavam de tudo. É isso que ele está falando, da grande maldição que muita gente carrega, que vem para Cristo, mas quer viver como vivia antigamente. Quer viver da maneira que vivia, do modo que vivia, do estado que vivia. É a mesma coisa da mulher de Ló. Você está saindo de Sodoma e Gomorra, então não olhe para trás. Deus estava dizendo, olhar para trás é um pecado terrível.
Mas vai ir muito mais além do que isso, e nós vamos ver nessa mensagem que não é muito longa. Ao ordenar que não olhassem para trás, Deus estava dizendo que seria o fim de tudo aquilo que o coração deles deveria estar totalmente desprendido. Deus falou para ela: Sodoma e Gomorra vai acabar. Nada do que vocês têm aqui pode entrar no coração de vocês e acompanhar. Eles tinham uma boa casa, eles eram bem de vida, eles iam perder, e perderam até os rebanhos, porque eu não vi eles correndo com o rebanho, eu não vi eles carregando os móveis. Então, quando queimou, eles perderam tudo. E o que estava no coração da mulher de Ló? Não era saudade, ou vou ver o que está acontecendo, mas era a dor de ter que deixar tudo que eles construíram. Às vezes na vida é preciso deixar tudo, deixar o que aprendemos, deixar o que achamos ter aprendido e aprender coisas novas. Porque quando a gente vem para a igreja, a gente tem dificuldade em aprender sobre oração, porque nós não orávamos. Eu sou católico, mas nunca rezou uma Ave Maria, nunca rezou um Pai Nosso, nunca foi em uma igreja. Era um católico que só por nome, mas não de prática. Eu era espírita, mas nunca foi bater um tambor no centro. Então era só de nome, só de fachada. E nós nos acostumamos com isso, a viver de fachada. Hoje eu sou cristão de fachada, porque se eu não obedecer integralmente tudo que aqui está escrito, eu não posso me chamar cristão, eu não posso me considerar cristão, porque Cristo obedecia à lei em todos os seus preceitos. Ele destruiu o peso da lei, o jugo da lei, e nos abriu um caminho pela graça, e a partir dele foram escritos 29 livros com regras para obedecermos. E nós não conseguimos cumprir esses 29 livros. Nós estamos sempre olhando para trás, olhando o meu passado, a minha criação, o jeito em que eu me portava, as coisas que eu falava, e eu acho normal, porque virou um hábito para mim. Tem pessoas que é um hábito falar palavrão, e ela vem para a igreja e ela continua falando palavrão, porque ela não tirou do coração aquilo que precisava ser tirado. Novo nascimento é isso, é tirar do coração tudo aquilo que eu preciso esquecer, é fazer de conta que nunca existiu na minha vida, é andar em novidades de vida. Ela disse: eu só falava palavrão, eu vou precisar andar em novidades, agora eu só vou glorificar Deus. E ao invés de um palavrão, dê um glória a Deus. Vai xingar alguém, fala um aleluia. Comece a mudar a fala, comece a mudar a mente. Eu sempre comi, simples assim, eu sempre comi o feijão em cima do arroz. Aí vai numa casa, ou compra uma marmita no dia que está de viagem, o arroz em cima do feijão, senão eu não vou comer, porque eu sempre acostumei com o feijão em cima do arroz. Então nós precisamos deixar hábitos, porque esses hábitos nos prendem à maldição. Tem gente que não conseguia arcar, pagar contas, hoje tem dificuldade de ser dizimista, porque é uma vida errada. E outra, tem pessoas que foram, as pessoas agiram de ingratidão para com elas, e hoje elas agem com Deus da mesma forma, com a mesma ingratidão que as pessoas agiram. É o que está no coração, é aquilo que eu preciso deixar, mas eu brigo para não deixar. Porque tem pessoas que ainda tomam um copinho de cerveja, porque tem pessoas que ainda fumam um cigarrinho, porque tem pessoas que ainda traem o cônjuge, ou mentem, ou compram e não pagam, porque está no coração. É o velho homem, é a velha vida, é a maldição de se viver o Evangelho sem cruz e uma cruz sem Cristo. Então nós precisamos do Evangelho da cruz, porque a própria Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Libertar não é tirar as pernas da cadeia e deixar o corpo lá. Libertar é sair da cadeia com tudo. Não é sair um mês e voltar a cada 2 semanas. Você fica um mês fora e volta uma semana, fica um mês fora e volta uma semana. Não, liberdade é liberdade. Então aqui ele está dizendo que simplesmente não era apenas olhar para trás,
mas era o fim de um ciclo, era o fim de um momento. 1 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Fim de um ciclo. Nós batizamos 2 pessoas, foi o fim de um ciclo. Ontem, na casa da nossa irmã, ela estava tirando dúvidas que ela tem a respeito de alguns assuntos. Acabou o ciclo. Aquele ciclo do drogado, violento, acabou. Agora é o ciclo daquele que nasceu de novo e está caminhando para o céu. Daquele que nasceu de novo e está buscando uma nova vida. Então não adianta ficar olhando para trás falando assim, porque lá atrás eu tinha muito dinheiro. Esquece o passado. O passado não volta mais. Se tinha muito dinheiro e não tem hoje, porque administrou errado. A culpa é sua, a culpa é minha. Não temos porque o culpado somos nós. Eu também tive muito dinheiro. Não quis cheirar cocaína? A culpa é minha. Podia, com todo o dinheiro que cheiramos cocaína, fumamos e bebemos, poderíamos ter uma boa casa, poderíamos ter um carro zero e poderíamos fazer uma viagem por ano num bom lugar. Agora foi Deus? Foi o diabo? Não, porque dentro da igreja muitas vezes, quando nós chegamos, nós discutíamos entre nós porque nós não queríamos devolver o dízimo. Por que eu vou devolver isso? Por que eu vou fazer isso? Até o dia que nós aprendemos e mudamos o coração. Não é simplesmente trazer um envelope, é um ato de mudança. Olha, pai, eu era um mesquinho, mas eu consigo ser grato a ti na liberalidade daquilo que o Senhor me pediu. Olha, Deus, eu não obedecia a ninguém, nem meus pais obedeciam, mas eu vou orar em obediência à tua palavra. Isso é mudança de vida, isso é mudança de mentalidade. Não é? As pessoas que nesse mês de junho agora vão estar regularizando o seu estado civil e vão estar na bênção de um juiz e depois na consagração da aliança aqui na igreja, elas olharam para dentro de si e perceberam que não podiam continuar como estavam. É o simples ato, analise o homem em si mesmo. Escapa por tua vida, não escapa por mim. Por mim só eu tenho que escapar, pela minha vida só eu tenho que correr. Então a grande maldição é de viver coisas que já passaram, de não deixar coisas que ficaram para trás. Paulo disse, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que lá ficaram, eu prossigo para o alvo, futuro. Não importa o que você fez de certo ou de errado, continue a fazer apenas aquilo que é certo. Aprenda com os erros e fortaleça-se com os acertos. Comece a fazer aquilo que é certo. E lá na frente, a Bíblia diz que alcançaremos a imarcessível coroa da glória, o prêmio da nossa soberana vocação em Cristo Jesus. Então aqui está falando de olhar para frente, de desprender totalmente do coração aquilo que não posso mais continuar vivendo, da maneira com que eu vivia antes, das roupas que eu vestia. Tem gente que é engraçado, acha que é pecado jogar futebol, mas não acha que é pecado amaldiçoar os filhos. Tem gente que acha que é pecado, é pecado vestir uma bermuda, mas não acha que é pecado falar palavrão. Não há roupa nenhuma roupa vai te levar para o inferno, desde que ela seja moderada. Ninguém vai na praia de terno, e ninguém vai no culto de sunga, ninguém faz esporte. Esporte não é de Deus, isso mesmo, vamos morrer comido pelo colesterol. Tem que praticar um esporte sim. Tem condições de ir para a academia, vá para uma academia. Não gosta de academia, vai fazer caminhada. Não gosta de caminhada é muito devagar, vai correr, vai jogar futebol, vai jogar vôlei, vai nadar, vai fazer alguma coisa. A Bíblia diz, ai de quem destruir o corpo, fala disso daqui. Se eu morrer de corpo, eu estou destruindo o templo do Espírito Santo. Nada contra, não estão aqui criticando os gordos e os magros, mas se eu morrer de corpo, podendo fazer uma caminhada, podendo fazer alguma coisa para melhorar, deixar de comer gordura, deixar de comer açúcar, e eu morrer por causa disso, eu condeno o meu corpo. E aí daquele que destruir o templo, que é do Espírito Santo. O corpo é o templo do Espírito Santo. O templo fala de estrutura, isso aqui é uma estrutura onde o Espírito Santo habita. Ele habita no trono, mas o corpo é a estrutura templo. Não igreja, templo.
Eu conversei com uma pessoa aqui, e essa pessoa, ela falou o seguinte para mim: você está bem, pastor? Falou assim: olha, eu não estou indo na igreja, mas eu não estou longe de Deus. Mentira! Não, sinceramente, tem gente que tem dificuldade de orar aqui na igreja. Você acha que é joelho para orar em casa? É a maior mentira que o diabo inventou. Isso são desigrejados. Na quinta, uma pessoa me disse: eu vim, pastor, com a fulana, mas a fulana quase não vem, e eu ficava esperando ela. Cansei, agora eu vou começar a vir, porque eu não quero ser uma desigrejada. Ela veio domingo, veio hoje. Não é o que eu falo, é o que eu determino, o que eu faço, o que eu deixo de fazer para fazer outras coisas. É assim, querido. Se eu tenho tempo de ficar, eu fico só no computador. Eu gasto 5 horas do meu dia no computador, na internet, nas redes sociais. Se eu deixar de ficar na frente do computador, eu vou ter mais 5 horas livre para fazer outras coisas. Então, quando eu deixo de ter algumas atitudes, eu incorporo outras mais saudáveis na minha vida. É o projeto de 21 dias, é o projeto de 100 dias, são os 40 dias de milagre. São os projetos que nós instituímos. E esses projetos nos fazem mudar a mente. Já perceberam? Eu estava conversando com 2, 3 pastores que estão mudando de igreja. 3 amigos meus. Um ligou para mim e falou: pastor, eu pensei que eu tinha feito algo para você, você não entendeu? Eu falei: não, irmão, eu saí hoje e deixei até o celular em casa. E eles perguntando como era, se tem alguma igreja que eu conheço, perguntando como era, aconselhando. E eles falavam assim: a gente precisa de uma mudança de hábitos, porque aconteceram algumas coisas que a gente não consegue prosseguir. Foi o que aconteceu aqui. O pastor me disse: eu não consigo continuar morando na cidade, porque tudo na cidade lembra a minha esposa. Eu vou comer na casa de um irmão, o irmão fala: esse prato sua esposa gostava. Toca um hino, a irmã fala: esse hino a sua esposa gostava. Acontece alguma coisa, a sua esposa, lembra que a sua esposa fazia isso? Então precisou uma mudança. Lá em esses dias ele disse: Deus está tirando da minha mente todas as lembranças que eu tenho. Mas foi preciso começar de novo. Foi preciso abrir mão. Não, o luto tem alguns processos. Processo da dor intensa. Primeiro processo do luto, dor intensa. Parece que a gente não vai aguentar. Se a gente perde um animal de estimação, a gente já sente esse luto. Imagina um ente querido. Parece que não vai aguentar. Depois vem o processo das boas lembranças. A dor, ela já não passa a pertencer mais. Vem a saudade das lembranças. Olha, lembro desse perfume, lembro dessa frase, lembro disso. Então são as boas lembranças. E depois vem a terceira fase, que é a fase da superação, mas não do esquecimento. Não me dói mais, porque eu já não vejo, não tenho mais na minha mente a ideia que eu perdi, mas eu posso agradecer a Deus pelo tempo que eu vivi com a pessoa. O luto muda, mas cada um tem seu tempo. Cada um tem sua etapa. Para mim é de uma forma, para o Cláudio é de outra, para a Ana Maria é de outra. Cada um tem um tempo de recuperação dentro disso. O que a gente não pode é parar no tempo. Eu fui muito rico, hoje eu sou pobre. Eu não posso parar no tempo porque eu fui muito rico. Eu tenho que continuar e prosseguir para que eu venha a ser rico de novo e aprender com os erros que eu cometi e multiplicar o meu dinheiro para que eu não perca outra vez. Eu era casado, hoje eu sou viúvo, mas eu podia ter feito tanta coisa para o meu cônjuge, eu não fiz. Então case de novo e faça para o novo cônjuge, se quiser, porque ninguém é obrigado a casar ou descasar. Então, se quer casar, ou então tem filhos, faça para o filho, faça para o neto, faça para a filha, faça para o bisneto. Faz para quem está vivo. Porque muitas vezes nós paramos no luto, muitas vezes por remorso. Quem perde, cuida bem, vive bem, tem essas fases normais do luto, mas quem tem remorso não consegue sair. Então, quando eu estou muito preso a uma situação, é um remorso, é o passado me corroendo, é o passado me prendendo. E tudo que é passado que te prende, ele te puxa para baixo. Você quer sair? Já correu em areia? Já correu na praia? A areia da praia, ela é fina, né?
Qual é a parede da praia até o calcanhar? A gente parece que não sai do lugar, parece que é mais difícil, porque a areia vai puxando. Já viu o filme de areia movediça? Quanto mais se mexe, mais afunda. Então tem hora que tem que ficar quietinho e falar: Deus, apaga as más lembranças do meu coração e coloca na minha mente só as boas lembranças de um tempo muito bom para mim. Queridos, a vida tem que continuar para você. Perdeu o emprego, a vida tem que continuar. Bateu o carro, a vida tem que continuar sem carro, sem emprego. Meus filhos foram embora. A síndrome do ninho vazio vem para todos. Quem aqui tem filho que foi embora e mora longe, você sabe o que eu estou falando. É a síndrome do ninho vazio. Em Macedônia tinha uma menina que a gente gostava muito dela, Joyce. Muita gente na igreja, mas a Joyce, ela era diferente. Era uma jovem. Todo mundo falava assim: eu dormi com o namorado da Joyce e falava: eu vou casar com ela. Na célula de jovem tinha esse assunto, todo mundo falava: você é quadrado. Eu assim: eu posso ser, mas eu vou casar com ela. A Joyce, quando ela saiu da igreja, a Joyce fazia tudo. Cantava, tocava, dançava, fazia teatro, estava com a gente, abraçava, dava uma palavra. Quando a Joyce foi embora para Foz do Iguaçu, eu particularmente eu senti muito. Não foi nem a mãe dela, nem o padrasto, nem o irmão, mas foi a figura dela, da importância que ela tinha como uma jovem abençoada de Deus. Hoje a Joyce, ela é formada em recursos humanos, ela está bem empregada, ela tem um ótimo casamento, com um filho muito bonito, e ela rejuvenesceu. Ela parece que não envelhece, ela rejuvenesceu. Ela é, graças a Deus, uma mulher cristã, com uma família abençoada. Ela foi rejeitada pelo pai, né? E com um fator, quando nós chegamos, ela foi rejeitada pelo pai. Ela tinha esse trauma. No dia dos pais, a Joyce chorava, igual o Jorge Mateus. O dia que eu cheguei em Jacareí, o Jorge Mateus, o pai dele estava preso. Aí no dia dos pais eu preguei uma mensagem, o Jorge Mateus falou que hoje ele canta, ele é artista, ele conhece Cristo, sabe Cristo, mas ele canta, ele faz shows no embaixo. E um dia desses, ele me mandou uma mensagem assim, tinha uma foto minha, ele comentou embaixo: referência para a minha vida. Nunca mais esqueço do Senhor, porque naquele dia dos pais, a sua pregação consolou o meu coração. E era um menino de 10 anos de idade. Depois que aquela pregação, quando ele tinha 10 anos, estruturou a vida dele. E ele esqueceu do passado do pai dele. E hoje o Jorge Mateus é um moço que conquista o seu espaço. Assim como a Joyce, que não tem mais trauma. Quando no dia dos pais, eu dei um abraço tanto nela quanto nele. Falei assim: eu estou representando o seu pai. Não importa o que aconteceu entre você e o seu pai. Se o seu pai não quis você, não se julgue por isso. Porque um dia ele vai sentir orgulho de você. Porque se ele te abandonou, o Pai Celeste te acolheu e te fez andar. Eles tiraram a decepção da mente e hoje são jovens abençoadíssimos e jovens também que estão abençoando outras pessoas. Da mesma forma nós, queridos. Não adianta viver no tempo. Não adianta ficar tentando lembrar de como era. Porque a igreja foi assim. Porque o pastor ficou 10 anos com a gente. Tá bom, pastor, não volta mais. Só tem um jeito de vocês terem a lembrança do pastor, mudando para Itapeva. Não vou falar, lá é muito frio. Só que agora é nós e é nós, porque a gente vai ficar aqui até o último suspiro que nós dermos na vida. Porque nós já estamos com um plano até de comprar uma casa ou um terreno para construir a nossa casa. Estamos guardando dinheiro, pouquinho em pouquinho, estamos guardando um dinheirinho aqui e um dinheirinho ali. Nós vamos comprar a nossa casa, nós vamos comprar um carro melhor. E se vender, nós vamos comprar um pedaço de terra no cemitério para poder ser enterrado aqui nessa cidade, porque essa vai ser a última cidade que Deus nos deu. Macedônia foi muito bom para nós. CDHU foi muito bom para nós. O Vila Formosa foi excelente para nós. Em Cabreúva eu fui para Israel, mas essa vai ser a melhor igreja que nós vamos passar, porque nós estamos vivendo esse tempo com essa igreja. Macedônia eu ganhei terreno, Macedônia a gente era muito próximo,
meu subsídio era bom, o subsídio da pastora era bom, a gente trabalhava para a igreja, a gente vivia a igreja 24 horas, porque nós não tínhamos preocupação de ter que trabalhar fora para a igreja, vamos para as casas, vamos ganhar, visitávamos, íamos atrás, íamos na outras cidades. Todo sábado era nosso também, todo sábado a gente ia pescar, não tinha nada, sábado é nosso, porque todo mundo tem que ter um dia de descanso. Todos vocês têm que ter um dia só de vocês, esquecer de tudo que está ao redor e descansar a cabeça um pouco, senão a gente morre novo. Então, nós precisamos deixar para todos, mesmo tempos bons. Sabe o que é a maior dificuldade do ser humano? Nós temos em nós lembranças, certo? Mas há dois tipos de lembranças: as lembranças ruins. Só que lembrança ruim, eu quero deixar logo, credo, que é lembrança ruim. Sabe o que me faz ficar preso no passado? As lembranças boas. Ai, que saudade do carro que eu tinha, saudade do dinheiro que eu recebi. Nossa, comi, toda semana era churrasco, saudade, toda semana, hoje eu estou tomando limonada, mas todo dia Coca-Cola. Olha, vocês evoluiu, porque limonada, nós ganhamos um limão, não sei quem nos deu limão, deu muito limão. Cada limão que a irmã nos deu é 1 litro de suco que a gente faz, corta o limão, tira a parte branca, bate com 1 litro de água no liquidificador, com uma forminha de 6 gelos, um pouquinho de açúcar, a água, o limão e o gelo de 1, ela vai dar 1 litro e 400, e a gente toma aquilo saudável, sem ter problema de vida. Então nós evoluímos. Às vezes o tempo bom nós deixamos de conquistar. Nós tínhamos dinheiro, mas tínhamos medo de comprar. A gente era tão mesquinho que comprava de brechó, que comprava de bazar da Pichinche, tendo muito dinheiro. Podia comer filé, mas comia pé de frango. Podia comer picanha, sem ninguém prometer. Podia comer picanha, mas comia rim de boi. Que eu gosto, não, porque era miserável, porque era rico em dinheiro, mas miserável de coração. Hoje não pode comer nada, e nem o rim quer comer mais que enjoa. Hoje tem dinheiro para comer o rim, come tripa de porco. Um dia eu comprei uma tripa de porco, no dia que estava meio na igreja, nós, a primeira oferta da igreja foi nós que demos, a igreja que nós assumimos no Rio Grande da Serra. Irmãos, a igreja era grande, mas ela era dividida, uma parte aqui, e essa parte só tinha lixo, fio. Sabe o que nós fizemos? Nós tiramos todos os fios, descascamos os fios. Aquele negócio que vem, aquela letrinha aí, tem os fios dentro, tinha que tirar uma por uma. Pegamos, e a casa era assim, ó, era uma descida assim, e o ferro velho era na subida lá. Descemos com quilos e quilos. Nós fizemos naquela época, só de ferro velho que tinha na igreja lá, nós fizemos 400 reais. Foi a primeira oferta da igreja, foi o ferro velho, que eu, a pastora e os meus filhos levávamos nas costas para vender. Uma outra igreja, que nós, por isso que eu não reclamo do tempo de prosperidade. Eu digo, eu mereço ser próximo, porque um dia nós fomos para uma igreja, com 40 mil de dívida, nós fomos apanhar café. Eu, a pastora, final de semana os meus filhos também acordavam comigo. 4 horas da manhã em cima de um caminhão, com chuva, um tempo bom, com frio, chegava às 6 horas da tarde em casa. Quando tinha culto, a gente fazia janta, tomava banho, jantava e ia para o culto. Quando não tinha, a gente deitava e dormia para acordar no outro dia 4 da manhã. Fazíamos o culto cansado, pagamos todas as dívidas da igreja, pagamos tudo que nós tínhamos que pagar. Reconstruímos a igreja, e quando nós saímos da cidade, o prefeito me ligou para que eu fosse assessor do gabinete dele para trabalhar no computador pessoal dele. Deus nos honra quando nós não paramos para reclamar do momento e fazemos de tudo para mudar aquela situação. Hoje eu nem lembro de Pedregulho, e a igreja está linda, ó. Eu nem lembro de Aracanguá, e a igreja está linda, ó. Hoje eu estou pensando naquilo que eu vou conquistar, porque eu plantei sementes para ser próspero. Eu não aceito que a prosperidade não me alcance. Quando eu vivo no passado, eu perco tudo. Então aqui Deus estava dizendo para ela: não olhe para trás,
Versículo 26, e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Ela desobedeceu a ordem divina. A concordância de Strong mostra que a palavra hebraica traduzida para olhar é nabat, que também significa contemplar, mostrar consideração, prestar atenção. Não fala de alguém que olhou por curiosidade para ver o tamanho do estrago produzido pelo fogo, mas fala de alguém que tinha no seu coração, ou melhor, tinha o seu coração preso ao que ficou lá atrás, mostrando com isso consideração pelas coisas que havia abandonado. A mulher de Ló é uma figura do comportamento de muitos cristãos de hoje em dia, que vivem olhando para trás, com saudade do que tiveram que abrir mão, com saudade do que tiveram que deixar e não conseguem prosseguir. Há muita gente que não consegue se desprender das coisas das quais Deus o libertou. Aquilo que um dia te prendeu, potencialmente ainda é um perigo. Por isso Paulo advertiu aos Gálatas, em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Cristo me libertou. Permanecer livre, olha o que ele diz: permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão que vocês foram tirados. Não voltem atrás, não se prendam de novo ao jugo daquela escravidão. Se Cristo me libertou, Ele me tirou, eu tenho que manter livre, eu tenho que me manter fora da prisão. Então foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo libertou, mas estar livre depende de mim. Mudança do que eu falo, mudança do que eu penso, mudança de atitudes. Antigamente eu falava o que vinha na cabeça, eu só perdi com isso. Hoje eu até penso em falar o que me vem na cabeça, mas eu vou para casa, eu relaxo a cabeça, no outro dia as palavras saem diferentes. Não precisa falar lá o que pensa, pode pensar um pouquinho e respirar, porque certamente você vai deixar de ter inimigos e vai deixar de ter opositores. Controle-se. Não é falar, porque eu sou assim, eu falo na cara. É bom falar na frente, dá para a pessoa se defender, mas tem jeito para se falar. Tem como falar. Fala uma vez, fala duas vezes, na terceira eu engrosso o caldo, depois eu não falo mais nada. Posso pregar a mensagem mais pura aqui em cima desse altar. Quando eu descer desse altar, a mensagem ficou lá em cima. Aqui embaixo, o leão ficou em cima, a ovelha desceu. E aqui embaixo, eu nem quero lembrar do que eu preguei. Porque se eu preguei, Deus falou com alguém. Se Deus falou com alguém, a pessoa que... Aquele negócio da carapuça, eu que fiz da carapuça serviu para mim. Daquela mensagem mais dura que eu preguei aqui, dois casais marcaram o seu casamento e vão estar casados. Porque a mensagem, às vezes, eu acho que está falando comigo, mas a mensagem está falando com um monte de gente ao mesmo tempo. Aí, eu posso ouvir a mensagem e me irritar com a mensagem, ou eu posso usar a mensagem e ficar bravo comigo e mudar de vida. A mensagem causa duas reações: ou eu a culpo, ou eu a obedeço. Nessa noite, na quebra de maldição, a maldição de olhar para o passado. Nós nunca mais vamos olhar para o passado. Uma coisa é que, deixando para trás as coisas que lá ficaram, eu avanço, prossigo para a boa, soberana conquista da minha vocação em Cristo Jesus. Amém? Não se preocupe em ter errado, todos nós erramos. Não se preocupe em ter falado indevidamente, todos nós já falamos indevidamente. Não se preocupe de ter ficado irado com uma situação, todos nós já ficamos. Irai-vos, mas não pequeis. Não põe o sol sobre a sua vida. Um dia um superintendente me deu uma dura, sem eu merecer. Fiquei com meu coração na alma com muita raiva. Mas eu deixei ele falando, fui respirando, contei até 1 milhão, falei: pastor, eu posso falar agora? Posso. E aquilo que eu falei com ele calmamente fez com que ele enxergasse que eu tinha razão. Aí tanto é que numa reunião ele disse: falei com o pastor duramente, mas ele não virou a cara para mim e nós continuamos sendo amigos.
porque eu consegui enquanto ele falava. Ó. Já viu os orientais que eles sentam em... Isso aqui não é demônio não, isso aqui é controle emocional. O mundo está caindo e ele está lá. Terremoto, ele lá. Olha, o vulcão voltou, ele lá. Quando ele volta, todo mundo desesperado. E ele consegue tomar uma atitude porque refrescou a mente, relaxou a mente. Jesus sentado, a multidão falando, pegamos a adúltera, na lei dizia isso. O que o Senhor diz? Se Jesus fala apedreja, eles falavam, o Senhor não tem misericórdia. Se Jesus fala não apedreja, eles falavam assim, não obedece à lei. Jesus olhou e disse, ó, quem não tem pecados, atire a pedra. E voltou a escrever na areia outra vez. Acalma, a palavra branda, ela acalma o furor. Momento de raiva, fecha a boca. Conselho que eu aprendi, as duras, fecha a boca na raiva, porque quando eu falo não tem mais volta, quando eu falo não tem mais conselho. Aí eu mostro quem eu sou, com as palavras. Mas eu não conheço a Josi, convivendo com a Josi, mas eu conheço a Josi ouvindo ela falar. O que sai da boca dela me mostra quem ela é. Conheço o Paulinho, não de conviver com ele, mas o que ele fala, a maneira que ele fala, me faz conhecer a personalidade dele. Por isso, a psicanálise nos deu uma boa média para isso. Então eu conheço cada um pelo que vocês são. Quando a pessoa é muito pessimista, eu já conheço a vida dela, já conheci, já entrei na mente dela, no coração dela. Então todas as vezes que eu estiver conversando com você, você está sendo analisado. E eu vou puxando o assunto para analisar. Então, a igreja aqui está bem analisada, está bem, passou o tempo. Dia 3 a gente faz 3 meses. E aí nós vamos agora decidir se a gente renova ou rompe o contrato. Para 3 meses, Agora eu vou ver. Domingo eu vou falar para a igreja. Experiência, né? Passando na experiência ou rompe o contrato? Teve um pastor que me ligou esses dias, pastor, vem para a minha cidade, eu vou para a sua. Falei assim, não, nós vamos ficar por aqui mesmo. Já vencemos a experiência. Se rescindir o contrato, tem que pagar fundo de garantia. Não tem que pagar fundo de garantia. Multa contratual. Multa contratual. Acho que nós cumprimos bem a experiência. Certo, queridos? Então deixa para trás tudo, por melhor que tenha sido a sua vida. Deixa para trás. E por pior que tenha sido, também deixa para trás. Né? E joga fora. Tira a roupa velha, põe a roupa nova. Eu tenho calças que eu usava quando eu tinha 18 anos, que se eu for usar hoje, nem eu. O que é que eu faço? Vou comprar calça de 50, não de 18. Minha irmã era modelo, teve 5 filhos, já não é mais um modelo, então ela tem que usar roupa como se ela fosse mãe de 5 filhos, não como uma moça solteira, porque não é. Né? Vai botar um sutiã de uma menina de 13 anos, depois de criar amamentado 5 filhos, não vai caber. Vai ficar parecendo um bonezinho na cabeça de gigante, não vai caber. Então tem que usar roupa adequada. Eu criei uma barriguinha, eu não vou usar aquelas camisas coladas no corpo, vai parecer um monte de Vesúvio. Então não posso. Eu tenho que me orientar segundo o tempo que estou vivendo. Já não é como no passado. Agora são vida nova, vida. Experiência, querido. Experiência e maturidade nos faz portar. Como eu disse, eu sei que está tudo mudado, tudo diferente aqui na igreja, porque estilos pastorais, eles são diferentes. Mas às vezes Deus usa um estilo diferente para tirar a nossa mente da comodidade que estamos vivendo. Está tudo cômodo, está tudo bem. Deus nos tira da comodidade, trazendo coisas bem diferentes. É da água para o vinho. Assim, lá, os pastores que estão trocando agora, os meus amigos, um é diferente do outro. E cada um vai ser abençoado no lugar onde eles estão. E um deles me disse, pastor, nunca mais eu cometo os erros que eu cometi. Porque eu vou para essa cidade, uma cidade de 15 mil habitantes, uma igreja muito bonita, e eu vou ali para viver o melhor tempo da minha vida. Hoje eu aprendi ao que falar e ao que não falar. E nós vamos aprendendo até morrer. Nós só não vamos aprender quando morrermos. Mas hoje a maldição é, não olhe para trás. Né? Deus abençoe. Nós vamos orar. E se alguma coisa do passado ainda bloqueia o teu futuro, eu vou pedir para o Espírito Santo tirar da sua mente.
Eu quero que o Espírito Santo deixe na sua mente apenas boas lembranças. Se a irmã perdeu um ente querido, que ela consiga lembrar dessa ente querido apenas nas boas